Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente nesse encontro da criança protagonista nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse encontro de hoje vamos falar sobre o protagonismo da criança e os benefícios para a construção do aprendizado. Eu sou Vitória de Machado, juntamente com a minha colega Cleidiane Rocha Aranha Moura. Elaboramos e organizamos esses encontros, esses vídeos, a fim de formar nós professores para nos aperfeiçoarmos na nossa prática pedagógica. Então, vou abrir aqui. Então, vamos dar início a esse tema. Protagonismo. Protagonista. Este termo aparece 66 vezes na BNCC. O aluno protagonista é o agente principal na construção da sua aprendizagem. Então, o que é este termo, né? Que conceito é esse que é relativamente recente, né? Um termo mais ou menos novo, né? Temos a ideia de protagonismo, de protagonista. Já escutamos essa palavra, né, nas novelas, né? Para quem gosta das novelas, de trama. Protagonista é aquele que aparece, né, muito, que se destaca, é aquele que muitas vezes nós nos até apaixonamos, né? Então vamos buscar um pouco essa comparação para entendermos, né? Puxando para a nossa criança, para o estudo da infância, o que quer dizer, né, a criança protagonista. Então buscamos algumas referências, alguns autores para nos basear, e esse de Loris Malaguzzi, que fala assim: gostaria de salientar a participação das próprias crianças. Elas são capazes, de um modo autônomo, de extrair significado de suas experiências cotidianas, através de atos mentais, envolvendo planejamento, coordenação de ideias e abstrações. O ato central dos adultos, portanto, é ativar, especialmente de um modo indireto, as competências de extrair significado das crianças, como uma base para toda a aprendizagem. Então, nós professores, né, como nós estamos enxergando essa criança? Como nós vemos ela, né? Então, nós enxergamos ela como um sujeito capaz, um sujeito autônomo, um sujeito de direitos, capaz de aprender, capaz de se desenvolver plenamente, né? O que estamos oferecendo para ela, para que ela possa, né, ter liberdade de ser protagonista da sua aprendizagem. O termo protagonismo vem do grego protos, principal, primeiro, e agonistes, lutador, competidor. As crianças tornam-se protagonistas quando se manifestam das mais variadas formas, da palavra, da arte, da música, da brincadeira, da dança, do esporte. Onde há crianças que têm a liberdade de expressarem-se, há protagonismo. Então, vamos ver mais adiante também quão importante é o professor aprender e entender as linguagens, as diversas formas de linguagens que a criança produz, né? Aqui tem algumas delas, né? A arte, a música, a brincadeira, a dança, o esporte. Então, onde há crianças, né? E não somente na escola, às vezes a gente pode pensar, não, que ela se expressa, que ela é protagonista unicamente na escola, mas não, né? A escola não é o primeiro lugar que ela tem o convívio social, né? Ela vem do âmbito familiar, ela também perpassa por outros espaços, né? Não somente na escola, ela pode estar em outros ambientes também.
E onde a criança está, no ambiente que ela está, ela pode ser protagonista, se ela tem essa liberdade de se expressar. De acordo com Vilma Silva, 2016, o protagonismo infantil ocorre quando enxergamos a criança como sujeito de direitos, capaz de aprender e de construir conhecimento. Para isso, é preciso que os adultos reconheçam suas diferentes linguagens, os saberes e a expressão das crianças e que deem a elas espaços e tempos para que o brincar livre ocorra, possibilitando construções autorais, das quais são protagonistas. Então, como eu falei anteriormente, né, sobre as linguagens, temos que compreender e saber dessas diferentes linguagens e como elas podem fazer com que a criança se torne um sujeito protagonista da sua aprendizagem, como elas podem ser um meio para que isso aconteça. Aqui trazemos uma obra de arte de jogos infantis de Peter Brunkel, de 1560. Essa obra, ela possui 250 personagens, participando de mais ou menos 84 brincadeiras diferentes. Então, olha que interessante, né? Que rico que é essa obra de arte. Então, o sentimento de infância ele vem sendo, né, cada vez mais estudado e também transformado, né? A criança que nós temos hoje, né, não é a mesma que da criança do passado, né? Mas a criança, ela sempre teve esse desejo, né, de se expressar, de demonstrar as suas diferentes linguagens. E na brincadeira, ela pode, né, se expressar, ela se sente livre, né, de expressar as suas diferentes emoções, seus diferentes desejos e interesses e necessidades também. A criança protagonista sente-se livre para expressar suas diferentes linguagens. Mas o que são essas linguagens? A apropriação da linguagem é uma necessidade criada no coletivo, das relações que permeiam a vida das crianças desde o nascimento. Ler, ouvir histórias, contar histórias, desenhar, cantar, são experiências que fomentam a imaginação e constroem a memória. Mas algumas vezes podemos pensar que oferecer, né, deixar a criança livre para se expressar, pode ser vista, né, pode ser vista como deixar a criança fazer o que quiser, né, deixar a criança livre, sem intenção, sem objetivos, né. Então, é o que nós comentamos ali, oferecer oportunidades para as crianças manifestarem seu protagonismo não é necessariamente sinônimo de caos ou de falta de controle por parte dos adultos, como muitos podem pensar. Então, até mesmo o professor, né, que entende a criança protagonista, que procura, né, meios de fazer com que ela seja uma protagonista, ele muitas vezes pode se questionar e pensar que o que ele está fazendo é, né, dar essa falta de controle. Muitas vezes ele pode achar que ele tem essa falta de controle sobre os seus alunos, mas na verdade ele é o que está fazendo isso acontecer, né? Ele é o que está permitindo com que a criança seja protagonista, né? E por isso que ele precisa buscar formas de continuar sendo respeitado, de respeitar as suas crianças, buscar formas de continuar fazendo com que as combinações sejam respeitadas, sejam cumpridas, né, por parte dos alunos e dos adultos também, né, ele precisa acreditar no que está fazendo, né, claro, se questionar sempre, mas ele precisa buscar acreditar no que ele está fazendo.
Nos primeiros anos de vida, crianças são protagonistas de forma permanente. São o centro das atenções e expressam das mais diversas formas quem são e o que vivem. Porém, no decorrer do processo de crescimento e desenvolvimento das crianças, esse protagonismo vai se transformando na medida em que adultos, pais, educadores, cuidadores e sociedade em geral começam a intervir. Tais intervenções, estímulos, proposições podem ter consequências positivas e ou negativas no rumo que tomará a vida de cada uma delas. Isso também ocorre na falta dessas intervenções, estímulos e proposições a partir de atividades, conteúdos, conhecimentos, organização de espaços, delimitação de tempos ou falta de escuta e interesses pelos universos, anseios e realidades das crianças. Então, buscamos essa referência, de Adriana Friedman sobre essas intervenções por parte dos adultos, ou a falta dessas intervenções e estímulos. De que forma que elas podem ser, consequências positivas ou negativas na vida dessas crianças. Como as intervenções afetam, o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança. Ele está sendo sadio, ele está sendo positivo, ou ele está sendo negativo, a curto e longo prazo para essas crianças. Como é importante, essa escuta dos interesses, como fala ali, dos universos e anseios e realidades das crianças. Precisamos escutar essas crianças, os interesses que elas nos trazem e trabalhar isso de uma forma que possa tornar a aprendizagem dela cada vez melhor e mais significativa. Então, trazemos novamente a contribuição de Loris Malaguzzi, que diz: é necessário pensarmos sobre o conhecimento e habilidades que as crianças constroem, independentemente e antes da escolarização. Essa base de conhecimento pertence ao processo de desenvolvimento social das crianças. As crianças assumem um papel ativo na construção e aquisição da aprendizagem e da compreensão. Aprender é uma experiência satisfatória, mas também compreender é sentir desejo, drama, conquista. Então é muito importante essa frase, as crianças assumem um papel ativo na construção da sua aprendizagem. Podemos lembrar da abordagem de um professor tradicional, por exemplo, onde a criança tinha um papel passivo, Elas eram sujeitos que apenas recebiam, aquela aprendizagem que vinha unicamente do professor. Ela não era considerada, seus interesses e desejos e preocupações não eram considerados pelo professor, por essa escola tradicional. Pelo contrário, ela tinha que ir para a escola, ela se sentava, ela apenas recebia todos os conteúdos, tudo que precisava ser passado pelo professor, Então, temos que refletir, e reelaborar essa abordagem e buscar, então, uma forma diferente de fazer, o diferencial, tornar as crianças um sujeito ativo e tornar o aprendizado uma experiência satisfatória, como aqui fala, Vamos ver mais para frente também nos próximos vídeos como ler, aprender, escrever e brincar se relaciona, como essas palavras se relacionam. Na aprendizagem significativa, essas palavras estão totalmente relacionadas. Assim é que em muitas situações, especialmente quando se estabelece desafios, as crianças mostram-nos que sabem caminhar rumo ao entendimento. Uma vez que as crianças sejam auxiliadas a perceber a si mesmas como autoras ou inventoras,
uma vez que sejam ajudadas a descobrir o prazer da investigação. Sua motivação e interesse explodem. Então, acho que eu saí aqui. Então, como é importante, né, a gente considerar o interesse das crianças, sua motivação. Aliás, quando a gente considera o interesse das crianças, né, na busca desse aprender, a motivação das crianças aumenta e, consequentemente, elas aprendem mais, né, quando elas conseguem ver a si mesmas como autoras e criadoras. Então, buscando um pouquinho as contribuições de Vygotsky sobre esse assunto, né? Vamos trazer aqui um pouquinho a zona de desenvolvimento proximal. O que é isso, né? Alguns de nós já ouviu falar. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre os níveis de capacidades expressados pelas crianças e seus níveis de desenvolvimento potenciais, alcançáveis com o auxílio de adultos ou contemporâneos mais avançados. Então, o que aprendemos aqui, né? É aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda com o auxílio de algum adulto, né? É aquilo que ele ainda não consegue fazer sozinho, mas quando ele tem o auxílio de alguma pessoa, ele consegue manifestar. Então, às vezes a gente pode pensar que a criança protagonista é unicamente aquela que já consegue fazer tudo sozinha, né? É aquela que já sabe ler, já sabe aprender, aliás, já sabe ler, já sabe escrever, mas não. A criança protagonista são todas as crianças que se sentem livres para se expressarem. Não é somente aquela que já está madura no seu processo de aprendizagem, que já consegue fazer tudo sozinha. É aquela que já interage com seus pares, desenvolvendo sua aprendizagem juntamente com outras crianças e com outros adultos. Pode ser aquela que está em processo de amadurecimento de determinada aprendizagem. Essa etapa precede ao nível de desenvolvimento real, ou seja, o que a criança já consegue fazer de forma independente. Então, né, agora vamos falar um pouquinho sobre qual é o papel do professor para que o protagonismo infantil ocorra. Então, ele é um observador, ele é flexível, ele improvisa, ele planeja, ele é um ser afetivo, ele tem sensibilidade de enxergar e ele é um pesquisador. Então, um pouquinho, né, sobre o planejamento do professor. Claro, obviamente o professor precisa ter o seu planejamento, ele precisa planejar, mas ele precisa olhar para essa criança, né? Buscar planejar a partir dos seus interesses, fazendo o que ele precisa, né? Com os conteúdos que precisa, né, dar conta, mas ele precisa ser flexível, né? Não estar somente dentro da caixinha, né? Ele precisa estar fora da caixa. Então, planejamento do professor nesse contexto. Quanto mais ampla for a gama de possibilidades que oferecemos às crianças, mais intensas serão suas motivações e mais ricas suas experiências. Devemos ampliar a variedade de tópicos e objetivos, os tipos de situações que oferecemos e seu nível de estrutura, os tipos e as combinações de recursos e materiais, e as possíveis interações com objetos, companheiros e adultos. Os papéis de adultos e crianças são complementares, fazem perguntas uns aos outros, ouvem e respondem. A partir desses relacionamentos, as crianças aprendem através de suas comunicações e experiências concretas. Então, depois, né, nos últimos 3 encontros, vamos ver alguns exemplos dessas experiências concretas que as crianças
podem aprender, né? Então, muito importante, o papel de adultos e crianças são complementares, né? Quão importante é fazer a escuta, como eu falei anteriormente, a escuta dessas crianças de seus interesses, para que então o professor possa, né, aplicar essa escuta desses interesses e então fazer esse planejamento através desse conhecimento que ele tem da realidade de cada criança, né? E ampliar as coisas que ele vai oferecer, vai proporcionar para a criança. Os adultos precisam transformar suas posturas para compreender os significados das diversas formas em que as crianças manifestam seu protagonismo. Intervir menos, escutar mais, observar sem julgamentos, respeitar tempos, temperamentos, escolhas e processos das crianças. Considerar que as crianças têm conhecimentos e sabedorias próprias, diferentes das dos adultos. Repertórios estes que precisam ser ouvidos, respeitados, compreendidos e considerados para recriação permanente e junto com as crianças de seus cotidianos. Então, essa referência, né, de Adriana Friedman, novamente, né, muito, muito importante, como eu falei anteriormente, né, para a recriação permanente do planejamento do professor. O professor precisa ter, né, a intencionalidade pedagógica, precisa ter, respeitando tudo isso, né, referente à criança. Então, algumas ideias, algumas sugestões, né, que o professor pode considerar ao trabalhar com esses alunos, né, na abordagem protagonista. A fim de contribuir para o interesse das crianças, pode-se organizar os alunos em pequenos grupos, de acordo com seus interesses e temas específicos que querem pesquisar. É uma forma de valorizar o seu potencial, contribuindo para seu protagonismo. O professor é o mediador e auxilia na pesquisa nos grupos. Então, podemos ver, né, na verdade, não é a primeira vez que escutamos isso, né, de se formar pequenos grupos de interesses, né, de acordo com o interesse de cada criança. Cada criança pode ser investigador, pesquisador no seu tema que quer trabalhar, que quer pesquisar. O professor, então, vai auxiliando cada um desses grupos em suas descobertas, né? Valorizando o seu potencial, valorizando as suas descobertas, oferecendo mais desafios, né? Referente ao tema que cada grupo está pesquisando. O protagonismo do aluno na prática. A escola é o local ideal para incentivar os alunos a serem dinâmicos, comunicativos, responsáveis e esforçados na busca de estratégias para a solução de problemas. No cotidiano escolar, o professor impulsiona a prática através de atividades que envolvam debates e recursos instigantes, criando um ambiente interativo favorável à troca de informações para a construção da aprendizagem. Principais características de um aluno protagonista. Então, são várias as habilidades, né? Aqui nós listamos algumas de um aluno protagonista que ele desenvolve, né? Nós podemos falar da autonomia, da liderança, a criatividade, trabalho em equipe, pensamento crítico. Então, né, um aluno que consegue desenvolver, né, o seu protagonismo, que consegue se expressar em suas diferentes linguagens, ele vai desenvolvendo cada uma dessas habilidades, vai aprimorando cada uma delas, né, e vai fazendo valer, então, os seus direitos. Vamos falar, então, um pouquinho sobre cada uma dessas habilidades. A autonomia. O aluno desenvolve esta habilidade buscando aprender por si mesmo, estando engajado neste aprendizado e estando disposto a compartilhar estes conhecimentos.
Liderança. Ao assumir a responsabilidade no desenvolvimento de projetos e no trabalho em grupo, o aluno oferece sua capacidade de liderar. Então, a autonomia e a liderança, né, estão totalmente ligados, né, um ao outro. Criatividade. Quando o aluno demonstra interesse em aprender, aguça a sua curiosidade e aumenta sua capacidade criativa. Então, aqui, né, nós temos a produção dos alunos nessa turma, né, onde eles tinham que fazer os objetos, né, através de materiais recicláveis, né, de sucatas. Eles aprimoraram e desenvolveram cada uma dessas habilidades, né, a autonomia, a criatividade, o pensamento crítico, né. Quando o aluno desenvolve todas essas habilidades, como vimos anteriormente, ele, né, aprende de uma forma muito mais significativa. Ele demonstra atenção, ele demonstra raciocínio rápido, né? Ele se sente motivado, né, a aprender. O trabalho em equipe é um fator preponderante para o aluno protagonista, porque aprende a considerar a opinião dos outros, percebendo que é através da colaboração e do compartilhamento de ideias que atingirá o objetivo comum. Pensamento crítico. Quando o aluno percebe que os diversos temas abordados em sala de aula se relacionam entre si na sociedade em que vive e consegue desenvolver sua própria opinião e respeita a dos colegas, estará desenvolvendo o pensamento crítico. Então, quão importante, né, é o papel do professor na busca por criar esse ambiente propício em que todas essas coisas ocorram, né, através dos projetos, de suas propostas, né, com a intencionalidade pedagógica. Então, aqui um pouco das bibliografias que nós utilizamos. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos em mais esse vídeo, onde podemos aprender muito sobre o protagonismo da criança e os benefícios para a construção do aprendizado. Estes temas que falamos e muitos outros, né, relacionados com o protagonismo da criança, são muito relevantes, são importantes de nós nos apropriarmos enquanto professor para aprimorar a nossa prática cada vez mais. Então, a seguir temos mais vídeos sobre atividades na prática, algumas ideias simples, porém muito significativas para todos nós. Muito obrigada.